Pastorado feminino é bíblico? A mulher pode ou não ser uma pastora ou uma líder espiritual ou ser uma episcopisa? A mulher pode ou não pastorear, exercer liderança na igreja? Muitos vão dizer que a mulher não pode, que a Bíblia diz que a mulher não pode falar. Aí depois eles se enrolam dizendo que a mulher pode pregar, dizendo que a mulher pode profetizar. Se ela não pode falar, ela não pode nem pregar nem profetizar. Então, isso é falta de interpretação bíblica, de compreender o que realmente a Escritura está falando. Muitas pessoas pegam sua opinião própria para dizer que, e usa alguns versículos para dizer que a mulher não pode pastorear, mas a mulher pode sim ser a pastora. Pode ser que na sua tradução esteja um pouco diferente, mas eu irei te mostrar que a mulher pode exercer o pastorado. Vamos lá, exercer liderança na igreja. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 1. Qualificações para supervisores. Esta é uma afirmação de digna confiança. Se alguém deseja a liderança, deseja uma tarefa nobre. Alguém é um pronome indefinido, não define gênero, se homem ou mulher, e nem define quantidade também. Se alguém quiser desejar, deseja uma excelente e nobre tarefa. Agora, as qualificações para o líder masculino começam no versículo 2, tanto para o bispo quanto para o diaconado, e vai até, só pula o versículo 5, que o versículo 5 serve tanto para o homem quanto a mulher, que também vai dizer assim, se alguém não sabe cuidar da tua casa, ou governar a tua casa, como poderá cuidar da casa de Deus? Alguém, novamente, é um pronome indefinido, É um pronome indefinido, não define quem é que pode ou não governar a sua própria casa. Até porque a mulher sábia, ela governa a sua própria casa, ela também governa a sua casa. O governo da casa não ficou só para o homem, não. A mulher sábia de Provérbios 31, ela governa a sua casa. Provérbios 31, 27. Agora o versículo 11, continuando em 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 11 vai dizer: da mesma forma as mulheres devem ser dignas, não caluniadoras, mas moderadas, e fiéis em todas as coisas. Por que fiéis em todas as coisas? Porque assim que pede para os homens, tem toda uma qualificação para os homens, uma exigência para que os homens sejam líderes, assim também, da mesma forma, as mulheres são dignas e elas devem ser fiéis também em todas as coisas. Mas por que não pede para a mulher ser esposa de um só homem, como pede para o homem ser marido de uma só esposa, que é aqui, marido de uma só esposa. Olha o que está dizendo aqui. Deixa eu tirar aqui. Olha aqui, marido de uma só esposa. Por que não pede para a mulher ser esposa de um só homem? Porque as mulheres não casavam, não tinham o direito de casar assim, sem que fossem viúvas, elas só poderiam casar quando elas fossem viúvas, porque elas estavam ligadas aos maridos dela enquanto ele estivesse vivo, mas se eles morressem, elas estavam livres para um novo casamento, Então elas eram consideradas adúlteras se elas viessem a casar novamente. Então, quando diz, no versículo 5, como eu falei, vai dizer: se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Mas isso aqui está dizendo para o homem, porque começou no versículo 2, falando sobre o líder masculino, E então, mas no versículo 5 vai dizer: se alguém, está corrigindo qualquer um, seja homem ou mulher, está corrigindo, se alguém não sabe governar a sua própria casa. Mas a mulher não pode governar a casa. Não, vocês estão confundindo.
o homem ser o cabeça da igreja não significa que a mulher não pode governar a casa. Não tem nada a ver, né? O homem é o cabeça da igreja, não. O homem é o cabeça da esposa. Ele não é o cabeça ele não é o líder da casa, né? Ele é o cabeça da esposa. Ele não é o governo, o único governo da casa. O governo da casa fica tanto para a mulher quanto para o homem. Provérbios 31, 27, né? Vai dizer assim, é tanto que aqui, ó, note, ó, se alguém não pode governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Agora note que quando diz para o homem, um líder deve administrar bem a sua própria casa, administrar é o mesmo que governar. Governar bem a sua própria casa, manter seus filhos em controle total, com total dignidade. Mas a mulher não pode ser uma líder, administrar seus filhos. Quem disse, né? Efésios, não está aqui, mas Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 4, vai dizer: vós, pais, educai os vossos filhos, né? Na disciplina e na admoestação do Senhor. Está dizendo para os dois, não só para um, né? E a Bíblia vai dizer aqui em Provérbios 31, né, que a mulher governa, olha, né? Essa aqui é a mulher sábia, a mulher virtuosa de Provérbios 31, que começa lá no versículo 10. Note, leia lá Provérbios 31, que você vai ver todas as qualificações para a mulher sábia. Ela é uma mulher que faz roupa, é uma mulher que vende, ela faz cinto, ela vende propriedades, ela cuida das suas empregadas, né, como é que se diz, das pessoas que trabalham para ela costura, ela vende fazenda, ela planta uma vinha e ela faz um monte de coisas. Então aí quando chega no versículo 27 vai dizer assim, ó, cuida dos negócios da sua casa, ou dependendo da sua versão bíblica vai dizer, olha pelo governo da sua casa, ou cuida do governo da sua casa. E no versículo 28 vai dizer assim, cuida bem dos seus filhos. Inclusive o Provérbios 31, né, é a mãe do rei Lemuel que está chamando a atenção dele, né, está falando com ele, né, ensinando a ele sobre a vida, sobre como ele deveria se comportar, né, cuidado com as mulheres, aconselhando o rei Lemuel, não é mesmo? Então, uma mulher, ela cuida também dos filhos, ela cuida também do governo da sua casa. Afinal de contas, o marido sai, quem é que toma conta da casa? A mulher. Então, o governo da casa fica com a mulher. Então, não só o homem cuida, mas a mulher também cuida. Mas em 1 Coríntios, capítulo 14, está dizendo que as mulheres devem permanecer em silêncio. Vocês decidem. Se a mulher deve permanecer em silêncio, então elas não podem falar, pregar, cantar, deve ficar em silêncio, não é mesmo? Então, o que acontece? 1 Coríntios 14, versículo 34 e 35, não está falando sobre a mulher não poder pregar ou não poder exercer cargo de liderança, nada disso. Note que especificamente o 34 e o 35 são para as mulheres casadas. Por quê? Olha, leia aí. As mulheres devem permanecer em silêncio. Silêncio no sentido de ficar conversando na igreja, não no sentido de pregar ou de exercer liderança. Não é isso que está falando aqui, mas é isso que as pessoas querem que você entenda errado. Em silêncio nas igrejas. Quando não lhes é permitido falar ou não lhes for permitido falar, dependendo da sua versão. Mantendo-se em atitude de respeito. O que é uma atitude de respeito? Em sujeição ou submissão, como também a lei ordena. O que a lei ordenava? Olha aqui o que a lei ordenava, né? As esposas, cada uma de vós, respeitai os vossos maridos, porquanto sois submissas. Mulheres, cada uma de vós sois submissas aos vossos maridos. Tito, né? As mulheres são submissas aos seus maridos. 1 Pedro 3:1. Da mesma maneira, as esposas submissas aos vossos maridos. Então, as mulheres eram submissas aos maridos dela. Por quê? Porque primeiro foi feito o homem e depois a mulher, no sentido, primeiro foi feito Adão e depois foi feito Eva, ali no sentido de casais, que vai servir também para 2 Coríntios, ou seja, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12, que eu chego lá. Aí, o que vai dizer aqui? Como eu disse, né, isso aqui
é para as mulheres casadas, por quê? Porque fala sobre submissão, sobre atitude de respeito ou sujeição, dependendo da sua versão bíblica. Aí o versículo 35 vai dizer bem assim, ó: se desejarem saber mais sobre algum ensino, elas queriam saber alguma coisa sobre o ensino, provavelmente elas estavam conversando dentro da igreja, então elas tinham que se manter em silêncio, né? Sem falar, sem ficar de conversa dentro da igreja, falando ou perguntando alguma coisa. Por que perguntando? Porque vai dizer assim no versículo 35, se desejarem saber alguma coisa, né, mais sobre algum ensino, questione a seus maridos, dependendo da sua tradução, vai dizer assim mesmo, questione a seus próprios maridos em casa. Por acaso as viúvas tinham marido em casa para perguntar? Não tinham. Por acaso as virgens, como as filhas de Filipe, tinham maridos em casa para perguntar? Não. As divorciadas tinham marido em casa para perguntar? Não. As viúvas profetisas e as virgens profetisas não falavam dentro da igreja? Ah, mas elas só falavam, só profetizavam, mas então aqui não era para falar, porque profetizar é falar. E nós sabemos que Ana proclamou, tá lá em Lucas, se eu não estiver enganada, capítulo 2, não me lembro, né, versículo 36, antes do 36 ali, não sei, né, Ana proclamou no dia em que Jesus foi apresentado no templo, naquele mesmo dia Ana chegou no templo, né, proclamou sobre o menino Jesus, pregou sobre o menino Jesus, sobre a vinda do menino Jesus, ou seja, sobre a vida do menino Jesus para todos que esperavam a redenção, né? Então, continuando, né, versículo 35, se desejarem aprender alguma coisa, questione seus próprios maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões, ou dependendo em outra versão, porque é vergonhoso que as mulheres falem dentro da igreja. Então, o falar aí é ficar de conversa, pergunta, atrapalhando, ou muitas das vezes perguntando o marido de outra pessoa. Vamos supor que o pastor da igreja lá é o marido de outra mulher. Aí fica lá as mulheres perguntando, isso, como é que é isso, como é que é isso? Aí o que Paulo vai dizer? Questione a seus maridos em casa. Então, essa parte aqui é apenas para as mulheres casadas. Anteriormente a essa parte aí, também vai falar com os profetas, vai falar com todos ali da igreja, falando em sentido de se um estiver profetizando, o outro fica quieto, se não tiver algo para falar, né? Se alguém não tem interpretação, que fique quieto. Então ali tá falando para todos, para ficar quieto quando alguém não tem interpretação ou alguma outra coisa. Então, esse ensino aqui era como as pessoas deveriam se comportar dentro da igreja, não tem nada a ver com liderança, nada a ver. Agora aqui, a mulher aprenda em silêncio, que é o que muitos vão dizer, mas em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12, vai dizer que a mulher deve ficar em silêncio. A mulher que é sujeita ao marido, note aí que eu até grifei, sujeita ou submissa, ou que deve estar em atitude de respeito, que é a mesma coisa, vai dizer assim, a mulher aprende em silêncio com toda sujeição, mas para aprender, não tem nada a ver com ensinar. Aprender, é o mesmo lá de Coríntios, para ela ficar, caladinha. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Mas na minha Bíblia está escrito homem. Não é no sentido literal. Se tiver escrito homem aí. Mas está escrito homens, então está adulterada. Porque eu vejo pessoas dizer, pastores, missionários que se dizem entendidos da Bíblia, que estudou não sei quantos anos, tem coragem de ler esse versículo aqui, falando assim mesmo, a mulher não tem autoridade sobre os homens, mulher não tem autoridade sobre a igreja. Gente, parem de mentir para vocês mesmo ir para a igreja. Isso é uma heresia. Aí a mulher deve estar em atitude, não deve usar de autoridade sobre o marido dela. Porque todas as mulheres são submissas aos vossos maridos, como está escrito em Efésios 5:22, Colossenses 3:18, Tito 2:5, 1 Pedro 3:1 em diante, em vários outros lugares. Então pare de mentir para a igreja dizendo que a mulher não tem poder de autoridade sobre a igreja, que a Bíblia não fala isso. Mentira.
O que significa a palavra pastor, gente? A palavra pastor ou pastora, ela é originalmente, né? Ou seja, o significado literal dela é aquele que guia ovelhas, que apacenta, que arrebanha, que pastoreia ovelhas, cabras, né? Animais. Então, essa extensão que foi dada ao termo que passou a ser designado para um líder espiritual, né? É uma forma, vamos dizer, figurativa, né? É uma forma, um sentido figurado, não sei como se diz, né? É apenas uma extensão onde o próprio Deus faz essa comparação. E mulheres foram pastoras no Antigo Testamento. Ah, quem foi pastora no Antigo Testamento que eu nunca vi a Bíblia falar sobre isso? Vamos ver agora. Olha o que Deus fazia. Deus fazia o quê? Deus levantava juízes sobre Israel. E quando Deus levantava juízes, Deus era com esses líderes. Note aí que Juízes 2:2 vai dizer: Yahvé levantava juízes, líderes para libertar aquele povo. Versículo 18 vai dizer: quando Yahvé suscitava ou levantava juízes, o Senhor estava com estes líderes. Então o Senhor era com estes líderes, com esses juízes, o qual ele mesmo levantava. Então quem eram esses juízes? Esses líderes eram chamados de governantes. Mas esses governantes, né, eles eram usados por Deus, né, para dirigir a igreja como pastores. Leia aí em Jeremias 3:15. Esses governantes, né, eram como bons pastores. Por quê? Porque eles não eram literalmente um pastor, mas o Senhor, né, dava esses pastores, esses líderes, né, dava sabedoria para eles e entendimento para eles dirigir esse povo, as ovelhas do Senhor, como bons pastores. Então eles apacentavam. João Ferreira de Almeida vai deixar bem claro que vos darei pastores para que apacentar aquele povo. Ou seja, o povo era ovelha? Não, mas o Senhor chamava o povo de ovelha. Em 2 Samuel 7:7 vai dizer assim, ó, o Senhor, né, fala através da boca do profeta Natã para Davi. Olha o que o Senhor vai dizer. Eu vou ler só a parte B em diante. Vai dizer bem assim, ó. Falei porventura alguma palavra. Olha aqui, ó. Vou começar aqui, ó. Falei porventura. Olha aqui. Falei porventura alguma palavra a qualquer, ó, das tribos. Aqui mandei, olha aqui. Aqui mandei apacentar meu povo de Israel, dizendo... Então, note que o Senhor vai dizer qualquer das tribos que ele mandou apacentar. Então, quem é que apacentava o povo de Israel? Qualquer um das tribos, qualquer um que era líder. Olha aqui, ó. Cadê? Qualquer um que era líder, olha aqui, qualquer governante era pastor. Então, o Senhor, qualquer um daquelas tribos que estavam ali, né, que o Senhor mandou apacentar ou mandou pastorear, né, eram pastores. Por quê? Porque apacentavam qualquer um daquelas tribos ali. Novamente, 2 Samuel 7:7, em outra versão, vai dizer bem assim, ó. Porventura, disse a um, eu vou começar a ler na parte B, novamente, né? A parte B que eu digo assim, não vou começar do começo, né? Olha aqui, novamente, ó. Porventura, disse a um só dos juízes de Israel, que eu, diz o Senhor, que eu tinha instituído como pastores do meu povo Israel. Então, note que os juízes eram instruídos por Deus como pastores. Olha aqui, ó, como pastores. Eles não eram pastores, eram instituídos como pastores. Olha, instituídos como pastores. Eles não eram pastores literalmente, porque literalmente um pastor cuida de ovelhas, de animais, apacenta um rebanho, animais literalmente. E houve tanto homem quanto mulher pastor. Davi foi um pastor de ovelhas, as filhas de Labã, e etc, 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 né? Mas houve mulher pastora? Houve mulher pastora. E quem foi essa mulher pastora? Débora era uma pastora. 1 Crônicas, por que Débora foi uma pastora? Porque Débora era uma líder. Olha o que vai dizer aqui, ó. Juízes 4:4. Nesta época, Débora, né, dependendo da sua versão, vai dizer:
Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Por que ela julgava? Porque ela era uma juíza. Dependendo da sua versão bíblica aí, né, da sua, vai dizer, Débora, mulher de Lapidote, profetisa, juíza de Israel. Ou dependendo da sua versão, que as pessoas, né, têm uma versão mais, um pouco diferente uma da outra, vai dizer assim, ó, Débora, né, mulher de Lapidote, profetisa, casada com Lapidote, né, julgava e liderava Israel naquela época. Então, Débora julgava e liderava Israel naquela época. E o que era um líder? O líder fazia? Pastoreava. Olha aqui, ó, líder que o Senhor mandou pastorear. Olha aí, o que está em 1 Crônica 17,6 é o mesmo que está em Samuel 7,7, 1 ou 2 Samuel 7,7. Vai dizer bem assim, ó. Por onde tenho acompanhado todo o povo de Israel, porventura alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei, o próprio Deus, ó, mandei, algum líder deles que mandei pastorear meu povo porque você não me constitui um templo de cedro. Então, o próprio Senhor, da sua própria boca, vai dizer líder. Líder de quem? Líder que ele mesmo mandou o que? Pastorear, apacentar ou arrebanhar, depende da sua tradução, da versão da sua Bíblia aí, né? Então, Débora era uma líder, Débora era uma juíza. Débora, ó, pastoreava como líder e como juíza. Mas o que a Bíblia, Elisângela, o que eu vou dizer aqui? O conselho que eu vou dar para vocês é: parem de ficar pregando aquilo que você acha que é. A Bíblia não é o que você acha que é, né? A Bíblia é o que ela é, e é a palavra de Deus. Acho que está em 2 Timóteo 3, aqui está 2, mas é em 2 Timóteo 3, se não estiver enganado, 2 Timóteo 2, capítulo 16, 17. Se não tiver em Timóteos 2, está no 2 Timóteo 3, vai estar escrito assim, ó. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, né? Condenar o erro, corrigir as falas, ensinar a maneira certa de viver. É isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para todo tipo de bênção. Então, de repente, na sua Bíblia, no lugar de servo, vai estar escrito homem, mas tem Bíblia que vai estar escrito servo, ou todo aquele que é de Deus, né? Eu já vi essa tradução também, né? Então, se tiver escrito homem, a minha Bíblia está escrito só homem, não no sentido literal, porque tem Bíblia que está escrito servo. Então, toda a escritura é inspirada por Deus. É ela que vai ensinar, redarguir, corrigir, é ela que vai instruir no caminho da justiça. É a palavra de Deus, não é a palavra da mulher ou do homem, sendo ele mestre ou ela, né, sendo ele pastor ou ela pastora. É a palavra de Deus que vai fazer o trabalho, porque se o homem ou a mulher for pastor ou pastora, começar a pregar de si mesmo, ele sai fora da palavra. Agora, se eles estão na palavra, aí sim, né? Então, os pastores que são condenáveis, né, são aqueles que pregam mentira, heresia, ou pregam o que eles acham que é, né? Isso daí são lobos enganando as ovelhas. Tanto o homem quanto a mulher, se pregar mentira, ou mulheres sensuais ou homens sensuais dentro das igrejas, que vivem conforme o mundo, né? Esses aí não são dignos de serem pastores. Agora, que a Bíblia diz, né, que todo servo deve estar preparado, completamente preparado para toda boa obra, tá aqui, né? Tá dizendo aqui. Agora, você querer limitar a mulher de ser pastora, né? Porque olha aqui, né? Ó, os juízes de Israel, constituído por Deus como pastores. Então, Débora era o quê? Débora era uma pastora, porque ela era uma juíza, ela julgava Israel. Ó, ela era uma líder, né? O próprio Deus manda ela fazer o quê? Pastorear. Olha aqui. Era uma líder, ó. Os líderes pastoreavam. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês nessa tarde, ou seja, neste dia. Fiquem com Deus,
E a mulher, sim, ela pode exercer o pastorado, ela pode exercer o episcopado, porque a própria Bíblia dá entrada para ela, como eu já disse, né? Aqui, ó, como tá aqui, ó, em 1 Timóteo 3, se alguém almeja episcopado ou liderança, alguém é um pronome indefinido, né? Como eu já disse. E o versículo 11, da mesma sorte as mulheres, ou da mesma forma as mulheres, ou de igual modo as mulheres, dependendo da versão da sua Bíblia, devem ser dignas, ok? Então é isso daí. Tenha um bom estudo.